Vamos ver. Ó. Então ele está tendo valores negativos aqui, ó, não é o que a gente quer, né? Então a gente pode diminuir um aqui, né, para ver se a gente consegue ter valores mais interessantes aqui, ó. Ó, então agora a gente até pode ter, ó, mas ainda continua tendo valores negativos, ó. Mas a gente já tem uma proporção até melhor, ó. Então, beleza. Só que ainda não dá para utilizar assim. Então, como que a gente vai utilizar? Então, eu vou criar uma nova variável chamada value, que ele vai limitar isso daqui, né? Então, a gente vai ter valores entre 0 e 1. É isso que a gente quer. Então, vamos colocar aqui um clamp para ele limitar. Então, eu vou colocar aqui de limite para baixo, né? É o 0. E o limite, no máximo, ele chega até 1. Então é isso que a gente consegue usar para jogar na escala. Vamos ver se isso funciona. Ó, então agora a gente já tem basicamente aquele efeito sendo feito. Ó. Então a gente só modificou na escala ali, a gente já tem um efeito bem interessante. A gente pode também até querer modificar aqui, né, através do percent. Vamos ver como fica. E ó, também dá um efeito bacana. A gente põe um atrás do outro, ó, só que aí ele fica duplicando ali em cima, né? Fica meio estranho. Aí a gente tem que adicionar mais perspectiva aqui para nossa animação. Mas por enquanto, para não complicar muito, vamos utilizar esse valor aqui entre 0 e 1 mesmo, né? Para a gente ter o nosso efeito. A gente pode até depois, né, fazer uma multiplicação aqui. Como ele está indo de 0 em 1, vamos colocar uma escala, por exemplo, de 1.6, vamos ver como fica. Ó, então ele já fica um atrás do outro ali, ó, um pouco mais interessante, né? Então a gente pode modificar do jeito que a gente achar interessante aqui, ó. Agora vamos pôr as nossas imagens realmente aqui, né? Então como é que a gente vai criar aqui um modelo, né, para a gente conseguir fazer essa animação acontecer? Eu já tenho aqui, né, um modelo já que eu criei aqui. Para não enrolar, né, a gente quer mostrar as imagens, eu só vou pegar aqui e vou colocar aqui para dentro. Então eu tenho aqui um Coffee Model, né, que eu já construí, e eu só vou criar aqui uma pastinha de models, né, e vou colocar ele dentro. Deixa eu criar uma pastinha só, models, beleza, e vou arrastar, ó, esse objeto, essa classe que eu criei dentro desse models aqui, ó. Então, prontinho. Então, o que é esse models aqui? Eu só criei para adiantar pra gente, né? Pra gente não precisar ficar criando aqui na hora, porque a intenção aqui é mostrar mais animação, né? Então, é que eu criei simplesmente uma classe que ela vai ter o nome, né, desse nosso objeto, né, desse nosso café, a imagem e o preço dela. E aqui eu criei uma lista, criei aqui já, não é dinâmica, né, uma lista estática, com esses objetos já definidos, né? Então, criei nossas três imagens aqui. Aqui eu puxei do Pixabay, né, essa imagem. Então, se a gente for aqui, ó, posso até mostrar para vocês, ele está indo lá no CDN do Pixabay e trazendo a imagem que a gente vai usar. Então, vai ser essas imagens aqui. E aqui eu simplesmente preenchi, né, a nossa lista com os objetos que eu queria aqui pra gente. Então, café expresso, ele vai ter o preço de 1,50, vai ter essa imagem, né? Então, como se fosse um modelzinho aqui prontinho para a gente utilizar. Beleza, aqui agora, ó, a gente só faz o uso daquilo lá, mostrando aqui no Page View, né? Baseado naquela lista. Então, vou chamar aqui o list coffees, né? Ó, ele vai até fazer um import, ó. A gente pode fazer um import dele aqui. Eu gosto de fazer normalmente o import de um baseado ali, né, no import relativo, né? Então eu gosto de usar aqui, ó. Então vamos fazer um relativo import, ó, que ele vai não através do package, né, mas ele vai fazer o import onde está o arquivo aqui realmente, né? É o import relativo que a gente chama. E aqui, ó, a gente diz qual que é o tamanho desse que a gente vai exibir, né, dos objetos.
Então aqui a gente já cai para 3 objetos sendo exibidos. Então temos apenas 3. Ó. Então eles estão aqui. E aí a gente pode trocar aqui o logo, né, por esse objeto que a gente tem na lista. E como é que eu pego esse objeto? Então vamos criar uma variável aqui, chamada coffee, e ela vai pegar, através da lista, né, de cafés aqui, de coffees, através do índice, né, que a gente tem percorrendo aqui, que o nosso builder está dando para a gente, né? Então é a variável aqui que está interna, né, do nosso build. A gente consegue utilizar aqui, ó. E aí eu troco isso daqui por um image network, porque é uma imagem que a gente vai buscar na internet, né? Então, como ele está num CDN lá, ó, uma imagem, uma URL, né, da internet, a gente usa o image network aqui. Eu posso tirar o constante e usar o coffee.image. E assim a gente vai obter a imagem que está dentro desse array lá, ó. Então prontinho, ó. A gente já tem aqui, ó, as imagens já, ó, já puxando aqui do nosso objeto.